É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura fazem levantamento das demandas emergenciais para os agricultores afetados pela tragédia da Vale em Brumadinho. Economia: as exportações fecharam janeiro com mais de 18 bilhões de dólares em negociações. 2018 registrou queda na taxa de desemprego no Brasil. Barragens que apresentam alto potencial de danos têm até junho deste ano para instalar câmeras. E o avanço no tratamento de pacientes com HIV. Mineração representa mais de 7% do PIB de Minas Gerais. Desafio é manter a segurança nesses empreendimentos. A partir de agora, no Jornal da Manhã. Olá, bom dia. O rompimento da barragem da Vale, em Córrego do Feijão, ligou o sinal de alerta em dezenas de outros municípios mineiros, como Paracatu. A população que mora perto de barragens teme por novos desastres. Denúncias e manifestações ganham repercussão depois do que ocorreu em Brumadinho. Em Congonhas, região central de Minas Gerais, a beleza dos profetas, criados por Aleijadinho, perdeu espaço para o medo. Nesta semana, a população se reuniu, juntamente com o movimento dos atingidos por barragens, para demonstrar preocupação com a Casa de Pedra, uma barragem com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. De classe 6, ela é a mais alta em categoria de risco. Aquele monstro que está ali, aparentemente quieto, ele precisa ser esvaziado. Ele tem que deixar de existir. É verdade, mãe? A comunidade de Congonhas oficializou, junto à CSN, empresa responsável pela barragem, um pedido do fim da Casa de Pedra. A população do município de Santa Bárbara, aos pés da Serra do Caraça, também demonstra preocupação com a represa de rejeitos da empresa Anglo Gold. Ela fica na comunidade do Carrapato e tem uma altura de um prédio de 13 andares. São 13 milhões de metros cúbicos de material. A nossa reportagem denuncia há anos a situação da barragem Mina do Engenho, em Rio Acima. Ela foi abandonada há 7 anos por uma empresa australiana. A 10 minutos do centro da cidade, ela é considerada hoje uma das mais perigosas e está classificada como de alto risco. Rodrigo é geógrafo e acompanha há anos a condição das barragens localizadas na bacia do Rio das Velhas. O rompimento de uma barragem, ele impactaria diretamente a possibilidade de utilização desse manancial
por tempo indeterminado. Tempo indeterminado é sempre muito forte, porque a gente não está falando de 3 dias nem de uma semana, a gente pode estar falando de meses, sem uma cidade capital, uma das maiores cidades do mundo, Belo Horizonte, não ter abastecimento próprio. No estado, quase 6 milhões de mineiros vivem em regiões com barragens. Em Poços de Caldas, no sul do estado, a situação não é diferente. O problema é que lá há um outro complicador. A região produz metais radioativos. Depois do crime humano e ambiental que ocorreu com a barragem da empresa em Brumadinho, cresceu a preocupação dos moradores em relação à situação das barragens de Poços e região. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente, Minas Gerais possui 698 barragens no total, 45 só no sul de Minas. Em Poços, 17 no total, e em Caldas, 2 barragens que ficam dentro da empresa INB. E nos últimos dias, uma reportagem produzida pelo Jornal Nacional em setembro de 2017 e que voltou a circular nas redes sociais, trouxe ainda mais dúvidas para a população. A reportagem mostra a situação da empresa INB, onde existem toneladas de material radioativo estocado. O material que está depositado dentro da barragem da INB é um material muito mais seco, muito mais inerte do que o material que tem dentro das barragens de minério de ferro. Isso faz, então, com que nós tenhamos uma estanqueidade, nós tenhamos uma segurança, uma capacidade de reservar com muito mais segurança do que aquelas barragens que são feitas assim para reservar o material extremamente úmido que quando rompe foi aquelas 2 tragédias, acontecem essas 2 tragédias que nós vimos aí. A represa Bortolã, que reserva água para turismo e geração de energia, também tem sua barragem. O mesmo acontece com a represa do Cipó, criada para garantir o abastecimento de água na cidade, e também a represa Saturnino de Brito, criada para evitar enchentes no centro de Poços. Na verdade, o que vai acontecer dentro das gestões públicas é um remédio e não um cuidado anterior e preventivo para a cidade poder caminhar sem os seus percalços. Com a tragédia da Vale em Brumadinho somado ao desastre da Samarco em Mariana, há pouco mais de 3 anos, a Vale decidiu acabar com as barragens de rejeito existentes em Minas. Mas como a economia do estado reagirá a essa mudança? Para se ter uma ideia, hoje a mineração representa mais de 7% do PIB de Minas. A fatia da mineração na economia mineira é de 7,5% do produto interno bruto. Mais de 11 bilhões de reais entram nos cofres do estado todos os anos só com as compensações pela exploração mineral. Números que confirmam a alta dependência de Minas Gerais com um setor que trouxe muitas perdas humanas e ambientais nos últimos anos. Diante da dimensão da tragédia, a mineradora Vale teve que acabar com as barragens semelhantes às que romperam em Mariana e agora em Brumadinho. Isso significa um rombo imediato de 220 milhões de reais nas contas públicas mineiras. Prejuízo que ainda vai aumentar. Isso pode impactar a economia do estado de alguns bilhões, né? Nós já vimos isso no ano passado, nós exportamos a Minas de minério de ferro só no ano passado, por conta da estratégia da Vale de direcionar mais a produção dela lá para Carajás e também pela questão das chuvas ali que foi no início do ano passado, nós exportamos 1 bilhão e 500 milhões de dólares a menos no ano passado, né? Esse ano, pelo que nós vamos ver, a coisa vai agravar. Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais têm concessões para explorar minério de ferro em Minas. O estado é recordista em requerimentos de pesquisa mineral e registros de licença. O ferro é recurso abundante, principalmente nas cidades do quadrilátero ferrífero, zona localizada na região central do estado. Itabira, berço da Vale, explora o minério desde os anos 40. Todos os meses, mais de 10 milhões de reais chegam à cidade por meio da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. 1/4 de todo o orçamento anual da cidade vem das cavas abertas nos locais de produção. Principalmente nesse momento de crise, para minimizar os custos,
às vezes a empresa pode fazer algumas compensações para o Estado para minimizar pelo menos a parte fiscal, como, por exemplo, manter a contribuição da CEFEM, né, que a contribuição de compensação para os municípios, para o Estado, né, de forma a, nesse momento de crise, não prejudicar tanto, mas isso aí vai precisar de uma negociação. O Estado carrega a vocação econômica no nome, e tudo começou lá no século XVIII, com o ciclo do ouro. De lá para cá, a mineração modificou a paisagem mineira, e quase 500 municípios dependem exclusivamente dos recursos que vêm das montanhas. Será preciso mais 300 anos para que essa realidade mude? A Federação das Indústrias de Minas analisa que o Estado tem potencial de mercado para investir em alternativas econômicas de diferentes matrizes, como startups e biotecnologia. Mas nem o país está em condições de estimular novas áreas no curto prazo. Setores como a mineração, a metalurgia, eles são mais pujantes porque encontraram no Estado um ambiente favorável ao seu desenvolvimento de forma mais competitiva e produtiva. Mas nós temos aqui a principal atividade, né, na composição do PIB industrial é do setor de alimentos. O ambiente de negócios é muito marcado por fatores que desfavorecem o empreendedorismo em qualquer outro setor, como uma carga tributária muito elevada, custos logísticos muito elevados, déficit em infraestrutura, custo de energia dentro do estado de Minas, ele é alto. Então, isso tudo é um desestímulo ao desenvolvimento de novas indústrias, né, de outras atividades aqui dentro do estado. Minas vive, portanto, um paradoxo. A riqueza mineral, que sustenta a economia, ao mesmo tempo, torna o Estado refém de uma matriz obsoleta. Extrair e vender minério bruto, além de não gerar valor agregado, nos torna vulneráveis. A questão toda é planejamento. A gente sabe que o recurso do minério ele é localizado, ele é finito, então nós precisamos trabalhar com sabedoria de, naquele momento em que aquela riqueza está sendo explorada, já pensar nos investimentos necessários, até na própria infraestrutura que é montada para explorar o minério, o que é que pode ser feito com isso para possibilitar outras atividades econômicas e outras riquezas possam suprir a produção do Estado quando o minério começar a declinar. A última sexta-feira marcou a posse dos 77 deputados eleitos em Minas. Entretanto, o assunto que tomou conta na solenidade foi a tragédia da Vale em Brumadinho. Inclusive, foi aberto o processo de CPI que investigará a tragédia. Confira na reportagem de Renato Franco. Cartazes e cruzes deram o tom da tragédia na porta principal da Assembleia de Minas. Patrick, morador de Brumadinho, se cobriu de lama e contou dos primeiros socorros às vítimas do rompimento da barragem da Vale. Teve uma menina que ficou agarrada com as pernas e a criança recém-nascida dentro do berço. E ela pedia, pelo amor de Deus, que ela falou com nós que foi Deus que levou nós lá. A mineração sempre foi pauta no Legislativo, mas agora, com um novo desastre, o tema deve ganhar uma nova abordagem investigativa. Levantamento do jornal O Tempo aponta que as mineradoras investiram R$4,2 milhões em campanhas eleitorais e ajudaram com este recurso a eleger 56 dos 77 deputados estaduais nesta legislatura. Os parlamentares estão tomando posse hoje. Segundo este levantamento, 7 entre 10 parlamentares então conseguiram se eleger com o apoio da exploração mineral. O Comitê de Bacias e também o movimento dos atingidos por barragens aqui de Minas pede a abertura de uma CPI para levantar e investigar a influência das mineradoras aqui no Legislativo. É preciso apurar, porque o problema de segurança é muito maior do que a sociedade mineira imagina. Que se leve com responsabilidade esse tema aqui, que não é um interesse corporativo, é o interesse de toda a sociedade mineira, inclusive na região metropolitana, que tem grandes bombas instaladas que podem vir a trazer grandes riscos à água da população em Belo Horizonte. É preciso 26 assinaturas para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. 35 dos 77 deputados já manifestaram apoio à abertura do processo. O
que era essencial é que nós tivéssemos um número mínimo de assinaturas para a sua instalação, que eram 26 e nós já contamos com mais de 30 assinaturas. O líder do governo na Assembleia lembrou que projetos em tramitação na casa tornam a legislação sobre a exploração mineral mais criteriosa. Um projeto, primeiro, que está na pauta, justamente é uma lei que ela endurece a questão dessa área do meio ambiente para as licenças em cima da mineração. Esse é um projeto que a gente sabe que está na pauta, estava na legislatura passada, então ele está pronto para voltar. O novo presidente da Assembleia disse que irá aguardar os trâmites para conduzir a CPI. Eleito pelo Partido Verde, Agostinho Patrus garante que irá atuar como um juiz no processo. Não me cabe ser a favor ou contra um determinado assunto. O que me cabe é cumprir o regimento, é ouvir a voz da maioria, ouvir a voz e seguir o regimento naquilo que for que ele determina. Portanto, se os pressupostos legais para a instalação estiverem cumpridos, a casa irá instaurar a CPI. Depois do intervalo, 2018 registra queda na taxa de desemprego no Brasil. Barragens que apresentam alto potencial de danos têm até junho deste ano para instalar câmeras e um avanço no tratamento de pacientes com HIV. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671 2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681.
JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Estamos de volta e as barragens que apresentam alto potencial de danos têm até junho deste ano para instalar câmeras. De acordo com o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, desde 2015, após o rompimento da barragem Mariana, o governo já vinha tomando uma série de medidas para evitar novas tragédias. A obrigação dos empreendedores com barragens de alto dano potencial associado, com método construtivo a montante e com pessoas atingidas em seu mapa de inundação, de manter monitoramento em tempo integral, e isso inclui a implantação de monitoramento de vídeo 24 horas por dia das barragens. Esta obrigação tem que ser cumprida por todos os detentores dessas estruturas até o dia 18 de junho agora de 2019. No caso de Brumadinho, a empresa Vale já estava com este vídeo monitoramento implementado, o que servirá à ANM e todas as autoridades envolvidas na apuração da tragédia como material fundamental para a apuração do que realmente lá ocorreu há uma semana. Segundo o Ministério de Minas e Energia, foi encaminhado à Polícia Federal o vídeo do exato momento em que a barragem da Vale se rompeu em Brumadinho. O reservatório era monitorado pela própria empresa por câmeras instaladas em uma área que não foi atingida pela lama. Isso faz parte da realidade como se fosse um avião, uma caixa preta. Não é só isso, está agregado a outros dados. Dados técnicos, monitoramento por radar. O sistema de monitoramento e fiscalização de barragens da ANM emitiu 9 alertas de problemas de segurança no ano passado. Em 3 casos, a intervenção evitou que as barragens se rompessem. No caso de Brumadinho, o diretor explica que os dados foram satisfatórios e nenhum alerta foi emitido. Em termos de segurança operacional, ela é classificada como categoria de risco baixo e dano potencial associado alto. A estrutura foi vistoriada em loco pela ANM em meados de 2016 e desde o ano 2017 era monitorada via Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. A concessionária Vale apresentou, desde 2017, dentro do prazo legal, todas as declarações de condição de estabilidade referentes à estrutura, inclusive a última declaração firmada por auditoria independente. Foi devidamente apresentada em setembro de 2018. De acordo com a ANM, o Brasil possui 839 barragens de mineração, das quais 449 estão submetidas à Política Nacional de Segurança de Barragens. A maioria delas estão localizadas em Minas Gerais e no Pará. Do total, 223 são barragens com dano potencial associado alto. Desde julho de 2016, a agência não aprova nenhum plano de aproveitamento econômico com a utilização de barragem a montante, modelo adotado em Brumadinho, e está estudando o desativamento e a proibição desse tipo de barragem no Brasil. Estamos diante de uma situação complexa, né? Tudo que for necessário ser feito, será reanalisado, será implantado. 2018 registrou queda na taxa de desemprego no Brasil. Os dados são do IBGE e foram divulgados na última semana. A taxa de desemprego no trimestre, que engloba os meses de outubro, novembro e dezembro, ficou em 11,6% e é a menor registrada no ano passado. A queda em relação ao trimestre de julho a setembro foi de 0,3 ponto percentual. Em comparação com o mesmo trimestre de 2017, o quadro se manteve praticamente inalterado. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Também houve queda de 0,4 ponto percentual na taxa média de desocupação no Brasil. Saiu de 12,7 em 2017 para 12,3 em 2018. Esses números mostram uma reversão da tendência observada desde 2015. O mercado de trabalho, segundo a PNAD contínua, mostrou que 2018 foi um ano com redução da desocupação,
com um aumento do número de pessoas ocupadas, consequentemente mostra uma desocupação, uma taxa de desocupação menor na comparação com 2017. Os dados da PNAD contínua mostram que nos últimos 3 meses de 2018, 381 mil pessoas conseguiram voltar ao mercado de trabalho, um crescimento de 0,4% em relação ao trimestre anterior. Com isso, 93 milhões de pessoas fecharam o ano passado com uma ocupação. Se comparado com o mesmo trimestre de 2017, o aumento foi ainda maior, 1%. Uma diferença de 894 mil cidadãos que voltaram a ter algum rendimento. Ao longo de 2018, a taxa média de ocupação cresceu 1,3% em relação a 2017, ao passar de 90,6 milhões para 91,9 milhões de pessoas ocupadas. A população desocupada, por sua vez, teve uma diminuição de 2,4%. Foram quase 300 mil pessoas em relação ao trimestre de julho a setembro. No confronto com o igual trimestre de 2017, houve estabilidade. Para os analistas, essa queda do desemprego observada nos últimos meses, ainda que de forma tímida e com uma informalidade significativa, mostra uma recuperação da economia, o que significa uma maior esperança para 2019. Uma decisão liminar da primeira vara civil da comarca de Paracatu, no noroeste de Minas, suspendeu a outorga e o uso de água do Ribeirão Santa Isabel, que abastece a cidade, que havia sido concedida a uma empresa agropecuária com sede em Catalão, Goiás. E esse problema já tinha sido abordado aqui na TV Minas Brasil durante uma sala de entrevistas com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica de Paracatu, um dia antes da votação em que o comitê recomendou ao Estado a reavaliação da concessão da outorga diante do risco de impacto negativo no abastecimento da cidade. A Copasa esteve presente para defender a suspensão, porque, segundo a companhia, essa outorga compromete e muito o abastecimento de Paracatu. Helenice, gerente regional da Copasa, ressalta a importância do cancelamento dessa outorga. Um empreendedor, está tendo uma liberação dos órgãos ambientais para retirar do Ribeirão mais 55 litros por segundo. A nossa outorga hoje ela é de 144 litros por segundo. Então estaria aí em torno dos 40% do que é de água captada para abastecer a cidade para ser utilizada na irrigação. E aí a Copasa se preocupou com essa situação e se manifestou perante os órgãos ambientais. Nos posicionamos via Regional Belo Horizonte juntamente ao IGAM, nos manifestamos aqui junto ao Ministério Público e também ao Comitê de Bacias. Como essa é uma outorga a montante de uma captação para abastecimento humano, a Câmara Técnica deveria ter sido consultada e não foi. Então, só por isso, só essa questão já pede o cancelamento da outorga. E apesar de toda a importância desse rio, então, desse uso da água, desse conflito de uso de água, eles foram favoráveis à solicitação por unanimidade do cancelamento da outorga. No Brasil, o tratamento para pessoas que vivem com HIV é gratuito, feito pelo SUS. E feito corretamente, evita que as pessoas transmitam o vírus por via sexual. Veja no Saúde em Foco de hoje. No Brasil, todas as pessoas diagnosticadas com HIV recebem tratamento gratuito pelo SUS. O tratamento traz vários benefícios. Controla o HIV, diminui as complicações relacionadas às infecções pelo vírus, reduz a transmissão e diminui a mortalidade. O tratamento também tem a finalidade de prevenir a transmissão do HIV. Isso porque os medicamentos antirretrovirais reduzem a quantidade de vírus circulante no corpo da pessoa vivendo com HIV, que pode assim alcançar a chamada carga viral indetectável. Pessoas que vivem com HIV com carga viral indetectável não transmitem o vírus para outra pessoa por via sexual. O uso regular e correto dos medicamentos antirretrovirais reduz o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Além disso, é importante comparecer às consultas, realizar os exames regularmente, manter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos. Saiba mais sobre o tratamento e outras formas de prevenção combinada. Procure um serviço de saúde do SUS e proteja-se. Saiba mais em
aides.gov.br. A seguir, técnicos da Secretaria de Agricultura fazem levantamento das demandas emergenciais dos agricultores afetados pela tragédia da Vale em Brumadinho. Economia e exportações fecham janeiro com saldo positivo. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. Lojas Avenida. Ofertas imperdíveis com vantagens no nosso cartão Clube Mais. Lojas Avenida. Confecção, calçados e cama, mesa e banho. Avenida Olegário Maciel 810. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. No Giro Rural de hoje, acompanhamos os técnicos da Secretaria de Agricultura que estão fazendo o levantamento das demandas emergenciais para os agricultores afetados pela tragédia da Vale em Brumadinho. Se a arte imita a vida, exibindo tragédias nas telonas do cinema, dessa vez não precisamos de artifícios cinematográficos para descrever tamanho estrago causado pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale, ocorrida em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Muitas vidas foram ceifadas e a lama tirou o sustento de muitas famílias, como a do seu Tunico. Ele trabalhou durante muitos anos em Sarzedo, em uma fazenda, juntando dinheiro para comprar, como nos contou, um pedacinho de terra em Brumadinho, num terreno onde tem pouca água, mas era o que dava para comprar. E agradece a Deus por isso. Tinha dia que ele trabalhava
de manhã, que levantava cedo, ia até meia-noite, 1h da manhã, porque aqui as águas aqui eram muito difícil, né? Muito pouca, a água era pouca, então a horta era muito grande, então não dava condições das pessoas, de todo mundo molhar o mesmo horário. Então o que fazia? Molhava em rodízio. Um molhava as plantações mais de folhosa, que era mais sensível ao sol, a gente molhava ela na parte da manhã. Molhava ela na parte da manhã, de tardinha dava uma aguinha, ia implantava tomate, pimentão, essas coisas. Aí deixaria para molhar à noite. Então tinha dia que eu ia para lá à noite, ligava a bomba lá para as 8 horas da noite, ia para aí, eu e minha esposa ia para lá comigo também fazer companhia. Enquanto nos contava a sua história e do quanto sente prazer em trabalhar com olericultura de domingo a domingo, acordando todo santo dia ainda de madrugada, emoção e tristeza tomava conta desse senhor que perdeu suas terras mais produtivas. Isso porque lá na horta do Tunico, o córrego do Feijão cortava a sua propriedade. Tinha água com abundância, então eu peguei, comecei a trabalhar lá, com um mês de plantação lá, eu já conseguia começar a pagar o terreno, você está entendendo? Comecei a pagar o terreno. E hoje, onde é que é o meu orgulho que eu tenho é ir lá, a minha vida, construir minha vida, a maioria da minha vida foi lá, porque lá é um lugar gostoso, tinha um ansante muito grande, uma vagem muito grande, com esse calor que está aí, esse sol de rachado, então lá é uma parte mais baixa, você tem uma área, um terreno baixo, para implantar foliosa era a melhor coisa que tinha uma água muito limpinha, uma água cristalina, então hoje eu me sinto, porque não tem mais condições de fazer isso lá, não tem condições de ir lá para fazer esses prazeres que eu tinha. Lá para mim, lá não tinha preço lá para mim, lá não tem preço, não tinha preço para mim. Seguimos em direção à propriedade atingida pela lama e a imagem realmente é chocante. Segundo seu Tunico, só naquele local, até o momento, devem ter sido resgatados mais de 20 corpos. Inclusive, foi resgatado onde funcionava o galpão onde eram selecionados os alimentos. A única parte que ficou da plantação é essa aqui que você está vendo agora. Aqui era onde funcionava a seleção das olericulturas, aqui ao fundo. Ali atrás era a estufa e toda essa área aqui ao fundo, como vocês podem ver, era toda plantada por verduras, legumes. E logo ali ao fundo, o Corpo de Bombeiros está fazendo esse resgate agora. A propriedade tem uma média de 14 hectares, onde 10 famílias trabalhavam juntas. E a Adriana, filha do seu Tunico, era responsável pela administração e estava no local na hora exata em que a lama chegou, destruindo tudo. A gente estava tudo tranquilo, na nossa rotina normal do dia a dia. Quando, de repente, a energia acabou, o sinal de internet acabou, eu estava em ligações, né, vendendo as verduras. E o sinal acabou, a gente saiu para fora do galpão, sentei próximo daqui e continuei a tentar fazer ligações, quando de repente eu já vi 2 pessoas que trabalham com a gente gritando que vem lama, corre, que vem lama, a barragem estourou. Eu entrei em pânico, eu não sabia para onde correr, o que fazer. Eu simplesmente juntei o que estava próximo de mim e saí correndo, eles me gritaram para entrar dentro do caminhão que estava em direção à lama. Eu entrei, o caminhão não ligava, faltava ar e o desespero de olhar no retrovisor e ver aquela lama, imensidão de lama vindo na direção da gente. Com muito custo, Deus, primeiramente, conseguiu arrancar o caminhão. Eu andei poucos metros, quando eu entrei em pânico, o meu primo, os meus outros parentes que estavam também na hora, tentando me acalmar, mas quando eu olhei para trás e vi aquela imensidão de lama, tudo, nosso sonho, nossas plantações, nossa vida, tudo debaixo da lama. Tudo. É assustador. Felizmente, nenhum familiar faleceu com o desastre. E o sentimento que ficou é que se olhe para os produtores atingidos. Iguais a vocês que são produtores, tem mais famílias que estão passando pela mesma situação, não é, Adriana? Sim, são mais 6 hortas que foram atingidas. São várias famílias que, igual a nossa horta, tem várias outras hortas que tinham várias famílias que trabalhavam, que dependiam disso aqui para sobreviver. Hoje está tudo tomado de lama também, nessa região toda. Nossa região os produtores estão desesperados, sem saber o que fazer.
A Emater Minas, com a Secretaria Estadual de Agricultura, está realizando um levantamento da quantidade de produtores rurais que foram acometidos pelo desastre da barragem de Brumadinho para que medidas sejam tomadas junto à Vale. Sabe-se em um levantamento prévio que pelo menos 40 produtores estão prejudicados. Mas isso não vai tender a aumentar. A gente está fazendo o levantamento de todos os danos materiais e da produção, para depois ver como vai ser o procedimento de ressarcimento dessas perdas. Enquanto isso, a água do rio Paraopeba segue assim, cheia de minério, barrenta, cortando o coração da cidade de Brumadinho. A gente quer justiça, quer que a gente seja ressarcido com tudo, porque é muito sonho, é muito suor, é muita dificuldade que a gente passou aqui para ficar tudo assim. Em nada. O Ministério de Minas e Energia informou na última sexta-feira que as empresas terão até 3 dias para dizer se adotaram medidas para reforçar a segurança de barragens de rejeitos de mineração. De acordo com o Ministério, a decisão será publicada no Diário Oficial da União e o prazo começa a ser contado a partir do momento em que a empresa for notificada pela Agência Nacional de Mineração. A decisão é um retorno ao Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, que recomendou medidas e ações de fiscalização nos planos de segurança de barragem dos órgãos fiscalizadores. A portaria foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O Ministério de Minas e Energia determinou que os proprietários informem ações urgentes que tenham adotado ou que venham a adotar para controlar e prevenir potenciais riscos. Os empresários que não tomaram providência em relação à segurança das barragens vão ter que explicar à Agência Nacional de Mineração por que não o fizeram. Além disso, aqueles que não responderem à notificação dentro do prazo de 3 dias estão sujeitos à apuração de responsabilidade. Além dessa medida, o Ministério de Minas e Energia fez uma apresentação sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, com as medidas que vêm sendo tomadas desde a tragédia no município mineiro de Mariana para impedir novos rompimentos. Tudo será estudado. Esse modelo está adequado ou não? Está adequado desde que momento está apropriado ou não? Então é bastante complexo todo esse campo de atuação. Daí exigir estudos, aprofundamentos, muito trabalho, que é o que estamos fazendo. A balança comercial brasileira começa a dar sinais positivos. As exportações fecharam janeiro com saldo positivo, mais de 18 bilhões de dólares negociados. O mês de janeiro terminou com saldo positivo de 2 bilhões e 190 milhões de dólares. O país importou 16 bilhões de dólares em produtos, mas arrecadou 18 bilhões com as vendas. O comércio cresceu 12% em relação a janeiro de 2018, Tivemos o maior valor exportado para meses de janeiro, foi o janeiro desse ano, 18,6 bi. A grande maioria das exportações foram de produtos básicos e manufaturados. Em relação a janeiro do ano passado, aumentaram as vendas de milho em grãos, algodão, minério de cobre e soja. Houve um aumento também das vendas de plataformas para extração de petróleo, aviões e óleos combustíveis. China, Estados Unidos, Panamá, Países Baixos e Argentina são as nações que mais compram do Brasil. E neste mês de janeiro, os países da América Central e do Caribe passaram a comprar mais os produtos brasileiros. Na comparação com janeiro do ano passado, na importação, o Brasil comprou mais veículos de carga, helicópteros e máquinas de impressão, mas passou a comprar menos óleo diesel e gás natural. China, Estados Unidos e Alemanha foram os principais mercados fornecedores. O Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui. Um dia abençoado e produtivo a todos. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Acompanhe as nossas reportagens em nosso canal no YouTube. É o Jornalismo Paracatu. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações.